Alô, meu bom dia, a paz de Cristo e sejam todos bem-vindos a mais este vídeo que hoje nós vamos discorrer aqui a respeito um pouco sobre a guarda do sábado, da lei, do templo, dos apóstolos. É sobre isso. É interessante que, sabe, eu tenho, graças a Deus, amizade com todas as pessoas, independentemente do seu credo religioso, da sua religião. A gente tem amizade com as pessoas, conversa. E conversando com um amigo adventista, nós discorremos a respeito, porque para eles o sábado é muito importante, e eles guardam o sábado. E eu não critico. O adventista guarda o sábado, tudo bem, ele sabe o que está fazendo. Eu, por exemplo, eu não vou dizer que eu guardo sábado ou domingo, outro dia, não, eu não olho para esse lado. Até porque eu não trabalho como empregado, eu sou aposentado. Então, o meu trabalho, o meu compromisso hoje é esse aqui. É estudar a palavra de Deus, fazer pesquisas e procurar dividir com vocês que me assistem aquilo que eu aprendo da palavra do Senhor, certo? Então não teria como dizer assim, não, hoje é sábado, hoje eu não vou estudar a palavra de Deus, hoje eu vou deixar de lado, eu vou descansar. E como não é justo outro dia também, então para mim eu não faço caso de dia, sábado, domingo, para mim todos os dias foi Deus que criou. O sábado, mas especificamente Deus deu ao povo de Israel, é assim que eu entendo, e que era uma lei para eles. E que nós, na dispensação da igreja, dispensação da graça é diferente. É o meu modo de entender as escrituras. Não critico quem entende diferente, certo? Então, só que tem um detalhe. Por exemplo, a gente conversando, discutindo a esse respeito, este amigo me falou uma coisa que pega as pessoas, mas pega firme. Porque o que ele me falou assim, veja, Jesus, ele estava no templo, aos sábados estava ensinando, aos sábados. Os apóstolos, se nós vemos, várias partes do Novo Testamento, eles estavam lá no templo. O templo era o lugar deles pregarem, deles ensinarem, ainda que também eles usavam outros lugares, mas o templo era um lugar especial. E também que era um dia em que as pessoas se reuniam para ouvir a palavra de Deus, né, nos sábados. Então todas as coisas daí, como que a gente vai responder, dizer que não está escrito? É só nós pegar a Bíblia e nós vemos ali que está escrito que realmente se reuniam aos sábados. Assim como nós vemos nas Escrituras outras partes que o próprio Jesus não guardou o sábado. Ele era maior do que o sábado. E nos deu muitas lições de que não há necessidade hoje de guardar o sábado. Mas fica essa polêmica. Então, nós pega a Bíblia e lemos, nós vemos que mesmo no Novo Pacto, ainda o templo era frequentado e a lei e o sábado eram guardados. Agora vamos ver um texto que eu vi aqui na Bíblia que esclareceu muito a esse respeito, porque que Jesus, ele que é o fundamento da igreja, ele frequentava o templo, ele guardava o sábado, usava o sábado para os ensinos, pregação. E os apóstolos também, depois da ressurreição de Jesus,
Só que é interessante, nós vemos que os apóstolos, até ali, Atos dos Apóstolos, nós vemos isso. Depois não se vê mais. Não se vê mais eles no templo, adorando no templo, nem também observando a antiga lei. Agora vamos ver aqui na palavra de Deus, aqui na Bíblia, um versículo que é muito esclarecedor. Tem vários a partir deste. Nós vamos ver esse que está o versículo-chave, que diz assim, ó. Se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 8. Diz assim, ó. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. O que é que nós entendemos aqui desta passagem? Mas claríssimo. E aqui tem mais, diz que é o Espírito Santo que deu a entender, aqui no caso, ao escritor aos Hebreus, que enquanto o tabernáculo, enquanto o templo se encontrava em pé, enquanto o templo estava lá, as portas abertas para a função, ainda então a lei vigorava, ainda se guardava o sábado, ainda se guardava toda a lei. A graça, propriamente dita, a dispensação, vamos dizer assim, a dispensação da graça, ela então, ainda que ela já estava nos projetos de Deus, que estava tudo certo, mas ela começou a vigorar, ela foi plenamente revelada depois da queda do templo. E o templo, isso tudo já estava nos planos de Deus. É só nós estudar as Escrituras que nós vemos isso. Veja que o próprio Senhor Jesus, ali vemos no capítulo 24 de Mateus, que está escrito, vamos até confirmar aqui. Livro de Mateus, está em Marcos, Lucas também, mas aqui nós lembramos de Mateus aqui mais fácil, capítulo, parece meio que 24. Deixa eu só confirmar aqui, 24. Exato. Veja que diz assim, e quando o versículo 24, Mateus capítulo 24, versículo 1, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele seus discípulos para demonstrar a estrutura do templo, Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus falou para os discípulos, eles idolatravam o templo, que ali era o lugar somente ali Deus falava com eles e tudo mais. Ali era o lugar de se comunicar com o Senhor. Então o templo era um semideus ali para os judeus. E Jesus fala para eles, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Ou seja, já era o plano de Deus a destruição do templo. Templo, o Senhor não permitiu em outro lugar algum, em parte nenhuma. Quem erguesse templo, a adoração a Deus em outro lugar que não fosse em Jerusalém, era uma abominação. Deus não permitia. Então, o único lugar de adoração no templo era em Jerusalém. As pessoas vinham de longe para adorar em Jerusalém, porque era só ali que era autorizado o templo. Então, o que nós vemos? Que Jesus, profetizando a queda, a derrubada do templo, o fim do templo, a fim da adoração no templo. Jesus estava dizendo, a adoração no templo vai acabar, vai terminar. E a confirmação disso nós vemos ali no capítulo 4 do livro de João, quando o Senhor Jesus, conversando com aquela samaritana, aquela mulher samaritana, então ele
conversando com ela, ele falou a respeito do templo, porque ela falou, vós, quer dizer, os judeus, adoram em Jerusalém. Mas nós adoramos aqui em Samaria, neste monte aqui, porque o nosso pai Jacó adorou aqui. Então nós adoramos aqui, que também é lugar de adoração. E o Senhor Jesus foi claro, já anunciando a respeito da queda do templo. Quando ele falou, mulher, vem agora, e já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e verdade. Ele falou, vem a hora e já é em que não adorareis nem em Jerusalém e nem neste monte. Porque os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e verdade, quer dizer, fora de tempo. Em qualquer lugar, qualquer casa, qualquer lugar onde se reunisse 2 ou 3 ali, o lugar de adoração. E também nós vemos mais adiante que o dia de sábado, a guarda do sábado, a guarda toda da lei, né, ela ia terminar tudo isso quando o templo fosse derrubado. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o exército romano chegou ali e destruiu tudo, destruiu Jerusalém, incendiou tudo, incendiaram o templo, tudo, acabou. Jesus mostrando que o templo ia ser destruído, se ia ser destruído é porque Deus não queria mais templo para sua adoração, porque Deus estava formando um outro templo, onde ele ia receber a adoração das pessoas, que era através do Espírito Santo vivendo no corpo de Cristo. Veja, Jesus falou que... Jesus disse ali para os sumos sacerdotes, ali quando acusavam ele falou, olha, derrubem este templo, em 3 dias eu o levantarei. E aquelas pessoas que ouviam falavam, mas levou 46 anos para ser construído esse templo, e você vai reconstruir em 3 dias. Eles entenderam o tempo material, o tempo terreno. Mas a própria Escritura diz que Jesus se referia ao templo do seu corpo. Nós vemos outras passagens, nas Escrituras, lá em Coríntios, em Romanos, onde o apóstolo Paulo afirma, né, que o templo do Espírito Santo são os salvos, somos nós, somos o povo que compõe o corpo de Cristo, que é a única igreja do Senhor, a igreja não tem nome, é a igreja de Cristo, onde 2 ou 3 se reunirem, debaixo de árvore, casa particular, qualquer lugar. Né? Ali, então, estará a igreja reunida, ali está se reunindo o corpo de Cristo, espalhado pelo mundo todo, fisicamente, mas espiritualmente unidos, num só Espírito, que é o Espírito Santo. Olha que maravilha! Então, quando Jesus falou do seu corpo, ele falou a respeito da ressurreição do seu corpo físico e a respeito também do seu corpo aqui na terra, enquanto ele como cabeça está no céu, aqui na terra a igreja está como o seu corpo. Então era isso que Jesus se referia, que em 3 dias seria levantado ali o seu corpo. Hoje o corpo de Cristo é os salvos. Certo? Então nós vemos aqui que por que os apóstolos e Jesus frequentavam o templo? Por que eles guardavam o sábado, a lei e tudo? Porque o templo ainda não havia sido derrubado, ainda não havia chegado o tempo de Deus de revelar a plenitude da dispensação da graça. Nós vemos no capítulo 1 de Efésios, ali explica que a igreja, no caso, era um mistério que estava oculto desde antes da fundação do mundo, estava oculto em Deus até ao tempo da revelação, quando foi revelado, então, muito depois da ressurreição do Senhor Jesus,
foi revelado a Paulo e como as Escrituras nos explicam, aos seus santos apóstolos. Então, a partir desse momento que foi revelado a dispensação da graça aos apóstolos, passou a ser pregado, então, a graça, a salvação por graça, e não mais por obediência à lei. Compreende? Isso nós vemos quando o próprio Senhor Jesus ele falou, ouviste o que foi dito. Tem parte que diz, ouviste o que foi dito aos antigos. Então ali ele falou sobre a lei cerimonial, ele falou sobre a lei real, que foi dita aos antigos, né, no Antigo Testamento, uma lei de uma maneira para as pessoas. E mostrando ali que a partir da igreja, então, a lei seria executada de uma maneira diferente. Não seria mais daquele sistema antigo, mas seria de maneira diferente. Nós vemos que o sistema antigo da lei, com a guarda do sábado e tudo mais, foi entregue ao povo por meio de Moisés. Por meio de anjo, entregue a Moisés, entregue ao povo. A graça e a verdade. Livro de João, capítulo 1, se não me engano, versículo 17. Ou 7, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a dispensação da graça, ou seja, esta nossa dispensação da igreja, ela foi dada através do próprio Filho de Deus e da maneira que ele diz que é. Da maneira que ele passou para os apóstolos, que foi revelado aos apóstolos, e então era daquela maneira que é para a igreja continuar. Portanto, eu não vejo, com todo respeito aos adventistas e às pessoas que guardam o sábado, nada contra. Eles guardarem o sábado, outro dia, também nada contra aqueles que não têm dia certo para guardar. Né? Acho que o importante é a pessoa compreender as Escrituras, mas nós vemos que este versículo de Hebreus, aliás, o livro de Hebreus, nos ensina muito porque o escritor aos Hebreus ele está ali passando instruções, como o próprio livro diz, aos hebreus, a judeus que estavam acostumados com o regime da lei e aceitaram a graça, mas queriam viver da maneira da lei. Eles queriam guardar todos os preceitos da lei. Então aqui o escritor está dizendo, não, irmãos, não é dessa maneira vocês vão tropeçar na pedra de tropeço, que é o Senhor Jesus, e vão cair. Vocês têm que entender e crer de uma outra maneira, da maneira que os apóstolos ensinam. Então, por isso nós vemos que essa explicação, o escritor aos Hebreus está ensinando os hebreus que não é daquela maneira, guardando os preceitos judaicos, mas é guardando os preceitos dos apóstolos agora. Agora é o evangelho da graça que prevalece. Certo? Então eu acredito que está aí explicado. Jesus e os apóstolos, eles sim ensinavam no templo, era o sábado, eles guardavam a lei e tudo. Por quê? Porque o templo era como que um marco para o início, então, da plena revelação da graça de Deus, a dispensação da graça. Tá certo? Quem tiver ainda dúvida pode ler mais essas partes aí, pode ler mais aqui no livro de Hebreus, eu acredito que vai entender mais. Até porque quem vai convencer as pessoas não é a minha palavra, não é eu, apenas passo, mas é o Espírito Santo. A pessoa dá lugar ao Espírito Santo na sua vida para que o Espírito Santo, então, ministre lá no espírito desta pessoa, para que a pessoa compreenda, creia e abrace esta salvação maravilhosa em Cristo Jesus, onde não exige sacrifícios de nada, onde exige apenas
um coração humilde, um coração que ame a Deus acima de todas as coisas, ame o seu próximo, e que faça daquela maneira que Jesus ensinou e que passou para os apóstolos ensinarem posteriormente. Apenas isso. É uma vontade que está no coração, que está no espírito, que briga contra a vontade da carne. Certo? Tudo bem, aqui passamos, o tempo correu. Eu agradeço por você que tem estado com a gente aí, por você que tem buscado junto comigo aprender da palavra de Deus, porque eu não estou aqui para te ensinar. Eu estou aqui para nós juntos aprendermos da palavra de Deus. Porque cada vez que eu ministro um estudo desse da palavra, eu estou ministrando aquilo que eu aprendi. Então eu não sou professor. Professor, mestre é o Senhor Jesus. O que conduz em toda a verdade é o Espírito Santo. Tá bom? A graça do Senhor seja com você, com a tua família. Que o Senhor dê a você muita paz em Cristo Jesus. Que os teus projetos sejam segundo a vontade do Senhor e que você venha a vencer as lutas que porventura vierem. Tá bom? Fé, coragem, vamos estar firme aí na palavra do Senhor, na verdade, esta verdade que liberta. E se for do agrado do Senhor, a gente se vê em um próximo vídeo. Certo? Até lá, na paz do Senhor Jesus. Até.